Oi, gente, tudo bom? Voltei. A aula agora vai ser sobre. Vai ser a revisão do conteúdo que a gente já tinha visto, tá bom? Então, eu vou botar aqui minha tela do AutoCAD para vocês enxergarem. Então, essa tela aqui, no caso do meu AutoCAD é 2018, com vocês que já instalaram em casa, talvez instalaram uma versão mais nova. E no Labinf, se eu não me engano, é uma versão um pouco mais antiga. Então, basicamente, a gente viu os conteúdos aqui do Draw, né, de desenho, e os conteúdos do Modify, os comandos, né, do Modify, de modificação. Lembrando que para eu fazer um desenho no AutoCAD, em qualquer editor gráfico, eu tenho 3 etapas a serem seguidas. Desenho, seleção e edição, tá? Eu vou fazer uma edição de uma foto no Photoshop. Eu primeiro vou criar essa foto, nem que seja ter tirado essa foto numa câmera ou copiada lá da internet, enfim, tem que ser criada essa imagem. Depois eu vou selecionar o que eu vou editar nessa imagem, eu vou editar um pedaço, eu vou editar ela toda, enfim. Eu vou selecionar o que eu vou querer editar para depois fazer a edição propriamente dita. Então, qualquer editor gráfico que vocês vão trabalhar dessa forma, tá? Então, aqui, as principais ferramentas que a gente viu. Folhinha, polilinha, círculo. Toda vez que tiver essa setinha, significa que o comando ele abre para outras opções. Círculo com centro, raio, centro, diâmetro de 2 pontos, 3 pontos, tangente, pererá. Arco, mesma coisa, tá? Aqui do ladinho eu tenho o retângulo e o polígono, tá? A elipse e as formas de desenho dessa elipse. A Shura, que a gente ainda não viu, mas vai ver. E se eu abrir aqui essa setinha de baixo, vou fazer de novo. Aqui, ó, Draw, a setinha. Eu tenho outras ferramentas que nesse momento a gente não vai trabalhar, ok? Lembra, essa disciplina ela é voltada para uma introdução, né, às ferramentas, ok? Começa pela linha, eu tenho várias formas de desenhar, né? A principal dela é eu clicando, primeiro ponto, ela está solta, que a gente chama, ou seja, ela vai fazer aqui na tela, você já enxerga a angulação que está dando aproximado de 11 graus e o tamanho dela de 1010,0856, o AutoCAD é extremamente preciso. Se eu quiser que essa linha trave, eu vou digitar a tecla na F8, ele vai travar nos ângulos retos de 90 graus. Lembrando que o AutoCAD, ele lê os ângulos no sentido anti-horário. Então, vou chegar mais perto aqui, usando o scroll do mouse, que é esse do meio, tá? Para chegar mais perto. E eu vou desenhar essa linha com um tamanho de 100. Eu vou digitar 100 e para que lado eu quero que ela digite, que ela vá. Eu não estou clicando com o mouse, eu só estou arrastando o mouse para o lado e eu dou Enter e ele vai desenhar a linha com tamanho de 100. Se eu quiser que isso se repita, ele vai continuar pedindo aqui embaixo, especifique o próximo ponto. Não esqueçam de ler aqui embaixo, né? Então, para baixo, eu quero com 100 também. Eu vou arrastar meu mouse para baixo, não cliquei e digitei o 100 e dei Enter, tá? Quero continuar fazendo isso, e 50, 150, vou fazer 150 de novo, até eu chegar e quero fechar essa figura, eu posso usar a tecla Close. Eu posso clicar, vocês enxergarem aqui embaixo o meu mouse, ou posso digitar a letra C, que é a que está em maiúscula. Undo vai desfazer a última linha que eu fiz, tá? E o Close vai fechar. C, Enter, vai fechar. Lembrando que o Enter, ele finaliza o comando. Se eu não fizer com Enter, ele vai continuar me pedindo um próximo ponto, próximo ponto, próximo ponto. A linha, ainda, eu posso fazer ela com ângulo, né? 100, onde eu vou botar 100, menor, usar o símbolo menor que. No meu teclado aqui é o Shift, menor que.
abriu aqui o espaço para eu digitar o ângulo, e aí eu vou digitar 30 graus, ok? Então, eu sei que essa linha em relação a um eixo horizontal, ela tem 30 graus de... Ó, tem 30 graus, ok? Lembrando, mais uma vez, que o AutoCAD faz no sentido anti-horário. Se eu quisesse que essa linha de algum movimento fosse para baixo, eu ia pegar ela aqui, digitar 100 menor que menos 30. Ah, confusão. 100 menor que menos 30, ok? E aí ele fez a linha com o mesmo tamanho, com 30 graus, mas usando o sentido horário, sentido do relógio. Combinado? Então, para eu digitar ângulo, eu vou usar o símbolo menor que. Esse símbolo aqui. Aqui. Esse símbolo. Então, eu vou dar distância, não dou Enter. Vou usar o símbolo menor que e depois vou digitar o ângulo. Ok? É como eu vou dar a informação para o AutoCAD com linhas inclinadas, tá bom? Polyline vai funcionar, eu vou pular Polyline, vou falar do círculo primeiro, depois eu volto. Círculo, duas formas que eu tenho de fazer o círculo, clicando no centro e dando a informação do raio, 100. Esse círculo tem um raio igual a 100. Ou eu posso voltar lá no círculo, clicar aqui e ele está me pedindo aqui embaixo, especifique o raio do círculo ou o diâmetro, tá? Eu quero digitar o diâmetro, então eu vou em D, Enter, e agora ele está me pedindo o diâmetro, e eu quero um diâmetro de 150. Significa que dessa extremidade para essa outra extremidade, eu tenho 150. E o raio desse círculo é 75, tá bom? Onde o diâmetro desse outro aqui, que o raio era 100, vai ser 200. Deu para entender? Se não deu, como falam os blogueiros, deixe seu comentário no vídeo. Retângulo, tá? Ele vai me pedir, especifique aqui embaixo, especifique o primeiro canto do retângulo. Primeiro canto e o segundo canto, ok? Como é que eu vou digitar isso? Dar informações corretas, porque eu não sei o tamanho desse retângulo que eu acabei de criar. Eu vou aqui, primeiro ponto, e aí eu vou botar 100, tab, posso usar o tab, por 150, tá? Onde 100 é a informação em X sempre, ou seja, a informação na horizontal, e depois eu estou dando a informação em Y, no eixo Y, que é a informação na vertical. Ó, aqui eu tenho os eixos para me lembrar da questão dos eixos cartesianos, ok? A outra forma é usar o arroba também. Eu posso dar aqui 100, arroba, ou desculpa, 100, não é o arroba, é a vírgula, 150, tá? Posso usar tanto o tab, que é o do teclado direto, ou posso usar a vírgula, tá bom? Se eu quiser um quadrado, obviamente eu vou desenhar aqui um retângulo e vou dizer 100,100. E aí vou formar um quadrado. Dentro daqui eu também tenho o polígono, onde a primeira coisa que ele vai me perguntar aqui embaixo é o tamanho quantos lados tem desse polígono. No caso aqui tem 4. Eu posso querer fazer um triângulo, 3. O que ele vai me pedir? O centro desse triângulo. E aí agora ele está me perguntando se eu quero ele inscrito no círculo ou circunscrito no círculo, tá? Vou botar inscrito, ou seja, dentro do círculo. E aí o que ele vai me pedir? O raio desse círculo. Então eu vou dar 100. Significa que se eu pegar um círculo no centro deste triângulo, espera aí, vou já achar o centro para vocês aqui.
Quem sabe, faz ao vivo, como diria o Faustão. Pronto. Um círculo com raio de... Quanto foi que eu botei, gente? 150. 100. Círculo com raio 100. Tá? Ele está inscrito num círculo de raio 100. Vou mostrar agora o que acontece que se eu fizer o mesmo triângulo, lado 3 ali embaixo, confirmo, dou Enter, ponto central, e agora eu vou falar circunscrito pelo círculo, e eu vou dar o raio de 100 de novo. O que significa agora? Ele ficou enorme, muito maior do que o anterior. Por quê? Porque o círculo, ele está... errado aqui, sim. Ele está aqui dentro. O círculo de raio 100 está dentro do triângulo, tá? Inscrito no círculo, circunscrito no círculo. Combinado? Mas eu dificilmente desenho uma figura geométrica pensando numa outra figura geométrica, no caso aqui um círculo. Então, o que me interessa nesse caso? O lado dele, o tamanho do lado do triângulo. Então, aqui embaixo, na hora que ele pede para especificar o centro do polígono ou a edge. Edge é o lado. Então, eu posso escolher edge. E aí, agora ele está me pedindo o primeiro ponto desse lado e o segundo eu posso digitar 100. Lembrando, eu cliquei, vou repetir, eu fiz um pouquinho rápido. Polígono, número de lados 3, dei Enter. Especificar o centro do polígono ou o lado, eu vou escolher o lado, estou clicando, eu posso digitar Enter. Polígono, especifique o primeiro endpoint da edge, ou seja, a primeira vértice dessa edge, desse lado. Eu estou clicando num ponto qualquer da tela e eu estou arrastando o mouse, eu não estou clicando de novo. E aí eu vou digitar o tamanho 100. Combinado? Isso vai valer para qualquer um dos polígonos. O pentágono, edge, lado do pentágono, 100. Para o hexágono, edge, lado, 100. Tá? E assim sucessivamente. Combinado? Vamos agora para a elipse. Elipse, ele vai me pedir o ponto, centro da elipse, o primeiro eixo e o segundo eixo dela. Tá? Onde o primeiro eixo é esse na horizontal e o segundo eixo sempre vai ser na vertical. Combinado? Então, se eu der um eixo menorzinho em X e maior em Y, ela vai formar dessa maneira, tá? E aí eu vou poder dar isso em números. Então, primeiro eixo em 50 e o segundo eixo 25. Combinado? Tá. Elipse foi arco. O AutoCAD vai desenhar arco usando a regra. Vou soltar o F8 aqui para soltar o mouse, tá? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, tá? Toda vez que a gente encostar aqui, ele dá um pequeno help desse comando. Então, primeiro, segundo, terceiro ponto. Na prática, eu não consigo dar informações de tamanho. Então, o que normalmente eu faço quando eu quero desenhar um arco? Uma linha qualquer, F8. Eu vou digitar aqui 150, o tamanho dessa linha, tá? E eu vou digitar aqui no meio 25, tá? E aí, assim, eu tenho 3 pontos. E vou usar o arco início, meio e fim. E assim eu tenho como saber que esse arco ele tem um comprimento de 100 com uma flecha que a gente chama de 25, tá bom? Arco
Polyline. Polyline eu tenho, ela funciona como se fossem, deixa eu voltar aqui. Quando eu faço linhas, quando eu vou clicar aqui, elas estão, tá vendo, individualizadas. Quando eu fiz um retângulo ou um quadrado, eu cliquei aqui, tá vendo, usando o retângulo, elas estão todas unidas. A gente chama que elas são uma polyline, tá? No triângulo a mesma coisa aconteceu, ó, no pentágono, elas estão todas unidas. Elas são uma polyline. Quando eu trabalho nesse arquivo aqui, nesse comando da polyline, eu já estou desenhando uma figura, que não necessariamente é uma figura geométrica pura, numa configuração de polyline, ou seja, todas as linhas elas vão estar grudadas, unidas uma na outra, criando um objeto, como a gente chama. Então, aqui no mesmo sentido, 100, arrasta o mouse 50, arrasta o mouse 50 de novo, tá? Sobe 25, arrasta 50 e eu posso vir e dar o close, C, Enter e fechei a figura, tá bom? Deixa eu ligar a luz aqui, tá ficando escuro. Então, eu consigo fazer, e aí se eu clicar aqui, ó, as linhas ficaram unidas. Dentro do comando do Polyline, eu posso também fazer arcos. Linha, 100, e aí agora ele está me dando a opção aqui, ó, arco. Posso escolher a opção arco. E aí, tá vendo que ele está me dando a opção agora de fazer um arco. Esse arco, obrigatoriamente, é um semicírculo. Então, ele vai me pedir sempre o diâmetro desse semicírculo. Então, no caso aqui, vou botar 50, por exemplo. E aí, ele vai continuar dentro do comando arco, a não ser que eu volte para a opção linha. E aí, eu posso voltar e continuar fazendo a minha figura. Tá? Dei Enter para sair, é uma figura unida. Então, esses são os principais comandos de desenho, para quem não lembrava, tá? Eu ainda vou fazer um outro vídeo com os principais comandos de modificação e com as formas de visualização, seleção e também aquela de precisão, né? Que vocês viram que eu fui pegando os endpoints, o midpoint, o centro. Então, eu vou falar ainda isso de novo no processo de revisão, tá bom? É isso. Tchau, até a próxima.